aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez vamos começar um novo livro, um novo ciclo aqui nos Jovens Vencedores, no canal TV Lei de Deus. Queria já pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Vamos para cima, galera. Vamos começar lendo dessa vez Êxodo. E eu queria saber quem conseguiu ler Gênesis. Se vocês conseguiram ou se vocês começaram, depois deixem nos comentários aí, tá bom? Em Gênesis 46, versículo 8, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e os seus filhos, que foram para o Egito. E aí ele começa a falar todos os filhos de Jacó. Interessante é que Êxodo é a continuação de Gênesis, né? Se você não lembra, Gênesis termina lá com José e a família de Jacó, todos lá no Egito. E a transição é a galera lá no Egito, né? Só que essa galera aí não era só 70, 75 pessoas, mas eram milhares de pessoas, talvez até milhões, né? Como diz o texto bíblico. E essa frase, e estes são os nomes, é a primeira frase que nós encontramos também no livro de Êxodo, que toma o seu nome como e estes são os nomes, né? O livro de Êxodo na Bíblia hebraica é e estes são os nomes. Quando foi traduzido para a Vulgata, né, depois na Septuaginta, que são versões, né, da tradução para o grego, né, para o latim do livro em hebraico, eles colocaram o nome Êxodo. Êxodo é um nome apropriado, porque Êxodo significa saída, né? Então esse livro ele vai tratar da saída do povo do Egito, certo? O autor, a gente já teve uma discussão sobre ele, né? Moisés, alguns dizem que foi um compilado, né? E tudo mais, mas nós vamos continuar ali na tradição, né? Que diz que a autoria foi de Moisés. A data também tem uma certa controvérsia. Alguns dizem que é do século XV a.C., ou seja, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, ou alguns dizem que é mais recente, do século XIII a.C., né? E alguns também derivam a quantidade de pessoas que estavam lá no Egito, mas a gente vai deixar isso para uma outra hora, né? A conclusão é que a gente não consegue datar, impor uma data muito precisa, mas fica mais ou menos aí do século XV a.C. Qual é a motivação? É a mesma, né, do autor de Gênesis, né, que era então mostrar para aquele povo remanescente que estava ali na Terra Prometida, né, provavelmente, ou aquele povo que estava indo para lá, que eles precisavam se deixar de lado os deuses egípcios e as práticas pagãs e se voltar para Deus e ser um povo santo, porque eles eram um povo eleito, um povo escolhido. Essa era a ênfase de Gênesis. A ênfase de Êxodo vai ser na libertação desse povo. Esse povo ele é escolhido e agora ele vai ser liberto. A estrutura e a mensagem teológica, eu meio que coloquei elas juntas aqui, e a gente pode dividir o livro em 3 partes. Lembrando que o livro tem 40 capítulos, a gente pode dividi-lo em 3 partes. A primeira parte é Deus salva Israel da escravidão egípcia. Essa primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 18, certo? Então Deus liberta o povo de lá. Olha que interessante. O povo primeiro ele foi forçado à escravidão no Egito e Deus então chama um homem, levanta Moisés, que é o principal personagem desse livro, para tirar eles de lá. E entre todas as controvérsias, né, do chamado de Moisés, a gente vai ver isso a partir do capítulo 3, é que ele fica meio com medo, né? Moisés não é aquele herói bravo, ele é um homem receoso, é um homem gago, né, com medo, né, com incertezas. Mas ele começa a aprender sobre a natureza de Deus e a missão dele como agente de libertação. E aí vem aquela batalha épica, né? A batalha das divindades. O Deus de Israel, o Deus Yahvé, contra o Deus dos egípcios, né? Que era o Deus lá principal. Quem? O Faraó. O Faraó era considerado um Deus. E aí eles travam essa batalha épica e o Deus Yahvé vence porque ele é o único Deus. Essa é a ênfase desse livro, né? Ele vence a batalha e após a 10ª praga, então, eles partem do Egito para o Mar Vermelho e Deus abre então o mar. Se você for ver o livro de Êxodo, ele tem coisas miraculosas, coisas inacreditáveis, né? Coisas assim impressionantes. Ele abre o Mar Vermelho, o povo passa a seco, depois ele fecha e julga aquele povo perverso dos egípcios. Deus aqui nessa primeira parte, ele é representado como um guerreiro divino. Lá no capítulo 15 de Êxodo, versículo 3, olha que interessante o que diz lá. Êxodo 15, 3, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Né? Yahvé é o seu nome. Deus é retratado como um guerreiro divino. A segunda parte do livro fala sobre Deus dando a Israel a sua lei. Deus dá a Israel a sua lei. É do capítulo 19 até o capítulo 24.
Então eles chegam, depois de peregrinar um pouco no deserto, ao Monte Sinai. E o Monte Sinai ele é muito importante no livro. E esse Monte Sinai ele se torna um lugar da presença gloriosa e furiosa de Deus. Né? A gente vê relatos de trovões, de relâmpagos, de coisas assim, fumaças, negócio estrondoroso, né? Estrondoso, nem sei se existe essa palavra. Mas a lei de Deus ela é revelada ali para aquele povo. E qual que é a função da lei? Ela revela a santidade de Deus. Cada pontinho da lei significa que Deus é aquilo que Deus requer porque Ele é assim. A lei de Deus, ela representa quem Deus é, né? E o contraste, então, com o pecado do ser humano, com o pecado que eles viviam lá no Egito e que agora teriam o privilégio de servir a Deus e a sua lei. E a lei ela é recebida em duas partes. Primeiro é o decálogo, né, que são os 10 mandamentos. Deca vem de 10, logos vem de lei, então decálogo. E depois o livro da aliança. O decálogo, né, os 10 mandamentos, eles falam num discurso direto. Né, não matarás, não roubarás, não terás outros deuses além de mim. Depois a gente vai ver um episódio só sobre os 10 mandamentos. A primeira parte dos 10 mandamentos, do mandamento 1 ao 4, ele fala sobre o relacionamento do homem com Deus. E depois do 5º ao 10º mandamento fala do relacionamento dos homens entre si. Olha que interessante. E não só isso, né? O livro da aliança, que é a segunda parte, ele diz respeito à contextualização desses princípios dos 10 mandamentos para toda a vida e a cultura ali. Ou seja, a lei de Deus ela não se baseia somente a coisas muito gerais, mas coisas específicas da vida de todo ser humano. A lei de Deus ela ocupa todas as áreas da nossa vida. É impressionante isso, né? E a terceira parte do livro é Deus ordena a Israel que construa um tabernáculo agora. O tabernáculo era uma espécie de tenda, onde seria então a habitação de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Esse aqui vai do capítulo 25 até o capítulo 40, terminando o livro. E o símbolo primário da presença de Deus era esse tabernáculo. Para eles, o tabernáculo significava que Deus estava ali com eles. E ele foi construído, olha que coisa interessante, construído com os despojos dos egípcios. Aquelas coisas preciosas que os egípcios tinham, eles entregaram para os israelitas. E Deus fez com que eles entregassem o ouro, a prata, né, as coisas preciosas para que eles construíssem um belíssimo, preciosíssimo tabernáculo. Sabe por quê? Porque isso enfatiza a presença ilustre e grandiosa e maravilhosa de Deus entre eles. E a disposição do acampamento, se você for parar para pensar, né, era um acampamento, eles ficavam no meio do deserto. A disposição era mais ou menos assim, no centro ficava o rei daquele acampamento. O que ficava no centro? O tabernáculo. Ou seja, quando o tabernáculo estava no centro, isso simbolizava que para eles o rei daquela população era Deus. Deus era o rei deles, eles estavam numa teocracia, não numa democracia. Deus reinava, Deus mandava ali entre eles. Em volta deles tinham os levitas, depois todo o povo, né, escolhido ao redor ali daquele tabernáculo, e fora do tabernáculo estavam aqueles que eram impuros, que não serviam o Deus verdadeiro. O tabernáculo era dividido em 3 partes, né? Você tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, só uma pessoa poderia entrar lá, né, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano para fazer uma oferta de expiação, que era chamado do dia da expiação. E tá lá certinho, né, para você como que funcionava esse dia da expiação em Levítico capítulo 16. Agora eu queria falar com você a relação do Êxodo com Jesus, a relação disso tudo com o Novo Testamento, para finalizar o nosso vídeo. Primeira coisa que você para pensar é que os 40 anos no deserto que eles passaram lá, Jesus passou também 40, mas não anos, dias no deserto quando foi tentado por Satanás. É óbvio que esse número é bem expressivo, né? Ele passou exatos 40 anos no deserto com o povo e depois Jesus 40 dias no deserto sendo tentado. Outra coisa, os israelitas eles murmuraram e essa foi, né, a chave para entender por que eles demoraram tanto no deserto para chegar na terra prometida. E Jesus, ao contrário deles, conseguiu passar pela prova, não murmurou, né? Mas ele venceu a tentação de Satanás. O Monte Sinai, por exemplo, e a entrega da lei, ele é paralelo ao Sermão do Monte, ao Sermão da Montanha, onde Jesus então faz a sua própria interpretação da lei. O Cordeiro Pascal, por exemplo, que nós vamos ver lá no capítulo 11 e 12 de Êxodo, ele era morto na Páscoa e o Cordeiro Jesus Cristo foi morto no período da Páscoa, numa cruz. Então tudo isso ele tem, né, implicações no Novo Testamento. O tabernáculo, por exemplo, né, ele simbolizava o quê? Ele simbolizava o céu.
O tabernáculo aqui agora, ele simboliza então algo que é passageiro, transitório. Nós somos peregrinos, né? O tabernáculo ele podia ser remontado, ele poderia ser desmontado, né? Então, ele simboliza a nossa transitoriedade pela terra, em busca do céu, onde será o tabernáculo eterno, onde estaremos para sempre com Deus no lugar santíssimo. E não só isso, por último também, Jesus é agora o nosso sumo sacerdote. Ele fez não somente uma oferta de expiação, mas ele foi a oferta da expiação. Quando nós pensamos no livro de Êxodo, são coisas fantásticas, tremendas, que falam também sobre a nossa vida e sobre quem Deus é e quem Jesus é, né, sendo prefigurado nesse livro, para que a gente entenda lá na frente. Que Deus nos abençoe durante essa jornada em Êxodo, e eu espero que você esteja comigo nela, comece a ler o livro e tenha como base, né, esses princípios desse panorama. Que Deus te abençoe e falou!